Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ira Carvalho, professora de licenciatura em matemática e vou trazer mais um vídeo para vocês, tá bom? Aqui nesse vídeo vamos falar sobre números primos. Então, temos uma definição aqui bem legal do que é um número primo, né? Do que determina, do que classifica um número primo. Então, o número é classificado como primo se ele for maior que 1. Então, aqui a gente vai descartar o 1, tá bom? E ele né, tem que ser apenas divisível por 1 e por ele mesmo, tá bom? E quando a gente fala de divisão, né, quando a gente está falando de números primos, nós estamos falando sempre de números, né, dos números naturais. Então, vamos sempre conversar sobre esse conjunto, né, em relação a esse conjunto, ok? Então, para a gente encontrar os números primos, né, menor que 100, nós vamos usar o crivo de Eratóstenes, tá bom? Então, aqui está a nossa tabelinha que nós vamos usar para encontrar os números, né, que são primos. Então, primeiro, nós vamos eliminar esse 1 aqui, porque para ser primo ele precisa ser maior que 1. Então, o 1 não entra nessa nossa avaliação. Agora, vamos observar o 2. Então, o 2, ele é um número primo, ele é par e também é um número primo. Por quê? Porque o 2, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Ok? Vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho 2 e divido para 2, eu terei 1 como resposta. E se eu tenho 2 e divido para uma pessoa, por exemplo, essa pessoa vai ficar com esse 2, né? Com essas duas coisas, podemos dizer assim. Então, não tem nenhum outro número que eu consiga dividir esse 2, né? Por exemplo, eu tenho 2 maçãs, vou dividir para 3 pessoas. Essa divisão não vai ser uma divisão exata. Quando a gente fala em números primos, né? Lembre-se que estamos falando no mundo, né, nos conjuntos dos números naturais, tá bom? E quando a gente fala de conjuntos dos números naturais, nós estamos falando de divisões exatas. Então, isso assim, mas eu consigo dividir. Sim, você consegue. Mas essa divisão, né, esse resultado, ele não vai estar dentro dos conjuntos dos números naturais. Continuando, 2, ele é primo, mas os seus múltiplos não. Então, todos os múltiplos de 2, nós vamos eliminar, tá bom? E esses múltiplos de 2, você perceba que também é par, né? Então, meio que o critério de divisibilidade nos ajuda a resolver essa tabelinha. Então, eu vou eliminar todos os números pares, ok? Aí, eu já eliminei todos os números pares, que são múltiplos de 2, e é claro que esses números também são divisíveis por outros números além do 2, tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha, uma atenção para o número 3. Então, o número 3, ele é primo. Por quê? Pela mesma questão do 2, né? Então, o número 3 ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, mas os múltiplos de 3 não são primos. Então, vamos pensar. Se a gente olhar na tabelinha, alguns números são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos eliminar os múltiplos de 3. Eu tenho aqui o 9, o 20, o 21, porque o 18 já foi, né? O 21, o 27, o 33, o 45. Aí nós temos o 51, o 57, não é isso? Então, aqui está, eliminamos todos os múltiplos de 3, ok? Agora, vamos observar o 5, né? O 4, a gente já cortou, vamos observar o 5, ok? O 5, ele é primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Agora, vamos observar que o 5 é primo, mas os seus múltiplos não são primos. E quais são os múltiplos de 5? São todos aqueles que terminam com 5 e com 0, ok? Então, vamos eliminar todos esses números que terminam com 5 e com 0. Então, a gente meio que já fez, né? Porque aqui eu tirei só os números que eram
múltiplos de 5, que também no critério de divisibilidade, né, não diz que todo número terminado com 5 e com 0 é divisível por 5. Então, eu só eliminei, né, nesse caso aqui, os que terminaram com 5, porque os que terminavam com 0, eu também já eliminei anteriormente, que foi aqui essa tabelinha, que eram os múltiplos de 2 também. Tá bom? Agora, vamos observar o 7. O 7, ele é primo, mas os seus múltiplos não. Então, vamos dar uma observadinha aqui, quais são os múltiplos de 7. Então, vamos, né, eliminar todos os múltiplos de 7. O 14, ele já foi eliminado. Temos o 21 que também já foi. O 28 também já foi. O 35 também. O 42 também. Vamos ver agora o 49. Vamos eliminar o 49. O 56, que também já foi eliminado. O 63 também já foi eliminado. O 70, vamos também eliminar o 70, que ele já foi também eliminado. 77, o 84, vamos observar aqui. O 91, aquele lá embaixo. E o 98, que ele também já foi eliminado. Tá vendo que a gente tá ficando com a tabela cada vez menor? O 11 aqui, ele é primo. O 13 também ele é primo. O 17 também ele é primo. O 19 também ele é primo. O 23 ele é primo. Então, os números que eu estou falando, eles são primos, mas os seus múltiplos não. O 29 também é primo. O 31 também ele é primo. O 37 também é primo. 41 também é primo. Agora, vamos observar todos os números que ficaram, né? Então, esses números que ficaram são os nossos números primos de 1 a 100. Então, eu tenho o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 59, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Tá bom? Então, desde já eu agradeço pelo carinho, pela atenção. Curte e compartilha o vídeo, isso é muito importante para mim, para o canal, tá bom? Obrigada e tchau, tchau.